Olá, amigos, trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita André Luiz, CEAL, de Brasília, caros internautas, é com grande alegria que nós estamos juntos mais uma vez para mais uma palestra aqui na nossa casa, onde nós estamos comemorando aqui, né, a nossa doutrina espírita, mais um ano de vida, né? E comemoramos, homenageando a Allan Kardec, que é o nosso codificador. Então, nós temos toda essa semana que compreende o dia 18 de abril, que é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, que é o marco inicial da nossa doutrina, e é considerado hoje como Dia Internacional do Espiritismo, projeto aprovado na Câmara, né, dos Deputados. Então, é uma alegria muito grande, estamos recebendo aqui hoje a nossa irmã Célia Rei de Carvalho, que é nossa companheira, nossa amiga de longa data, esposa do nosso amigo César Perry, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, no qual nós temos muita consideração e devemos muito por ter nos dado tantas oportunidades que nós tivemos no movimento espírita. Nós vamos inicialmente fazer uma prece inicial para passar em seguida a palavra para a nossa irmã. Jesus, nosso querido mestre, amigo, aqui estamos reunidos mais uma vez para mais uma palestra. E nessa palestra de hoje, vamos falar de um vulto do Espiritismo que nos trouxe, né, grandes alegrias e grandes contribuições para a doutrina espírita. Essa semana tão especial, que comemoramos aqui, né, o marco inicial do Espiritismo, temos aqui o prazer de receber nossos irmãos de outros estados, através da internet, através da tecnologia. E nós possamos ter uma boa palestra, inspire a nossa palestrante de hoje, para que assim as suas palavras possam servir para nós como alento, como um consolo. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, como nós adiantamos, nós estamos aqui hoje com a nossa querida amiga Célia Rei de Carvalho, e ela vai falar hoje sobre Meimei, a vida de Meimei. Não é isso, Célia? Então, Célia, é um prazer muito grande, uma alegria tê-la conosco mais uma vez. A gente sabe das suas atividades, né? Sua agenda lotada. Agradecemos aí o convite, você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Está com você a palavra. José Luiz, eu que agradeço imensamente de estar podendo participar neste encerramento da 27ª semana em homenagem a Kardec e falando para os amigos aí do Centro Espírita André Luiz, amigos que deixamos pela distância, mas não pelo coração. Realmente, junto com você e com outros daí e de outras casas, nós formamos uma equipe que trabalhamos muito, que nos deu muito aprendizado nos tempos que aí tivemos e nos quais nós angariamos amizades duradouras, que vão transcender esse momento. Desculpe a emoção. Mas eu tenho imensa saudade de todos vocês e desses amigos que aí deixamos. Eu sei que nós estamos distante por um momento. E falar da Meimei hoje, para nós, foi a maior alegria, porque é um espírito que nós veneramos, respeitamos, admiramos, pela sua pequena trajetória entre nós, mas pelo tanto que ela tem contribuído no mundo espiritual para a dimensão do amor às crianças, principalmente, e das inúmeras mensagens que ela escreveu pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a qual até hoje nós lemos, relemos e sentimos a importância dos conselhos, a importância da mensagem, a importância do carinho que ela verte e procura transmitir a todos,
em relação ao cuidado que nós temos que ter com as nossas crianças, com a educação das mesmas, com o encaminhamento das mesmas, para que elas possam conhecer a realidade espiritual desde a sua tenra idade e assim poder contribuir para a melhoria de onde nós estamos, né, e o seu caminhar neste mundo. Os acontecimentos que nós vamos falar aqui, nós extraímos deste livro, Carol, da Meimei, escrito por Wallace Leal Rodrigues e publicado pela editora O Clarim. Ele fez uma entrevista com Arnaldo Rocha e dessa entrevista ele fez esse livro. É um livro extremamente emocionante, porque Arnaldo Rocha e Meimei se reencontraram nesta vida, nessa existência, por um curto período de tempo. E pela sua narração, nós vamos contar os fatos que ele transmitiu nesse livro e que nós ouvimos dele próprio, porque tivemos a oportunidade de conhecer Arnaldo e conviver com ele durante os últimos 5, 7 anos da sua existência. Foi um período pequeno, se nós olharmos em direção do tempo, né? Mas foi um período em que nós aprendemos muito e um período que reacendeu uma chama, eu acho que de uma amizade que vem de outras vidas. Eu não posso precisar de quando nem de onde, mas é uma coisa que eu sinto, um carinho imenso por ele e por Meimei, apesar de não tê-la conhecido e só saber da sua existência pelas palavras do seu esposo, Arnaldo Rocha. Então ele começa a contar que Meimei era uma criança como todas as demais. Ela era filha de um funcionário da Ferrovia Central e ela nasceu em Itaúna, Minas Gerais, no ano de 1922, no dia 22 de outubro. E que ela, desde pequena, ela tinha, assim, uma memória invejável. E ela era muito meiga, delicada, ela convivia com os seus outros irmãos, e eles eram, naquela época, pobres. Assim, uma vida que nada faltava, mas não tinha regalias ou excessos. E ela, como toda criança, sonhava, refletia, e ele conta que ela ia toda tarde com as irmãs ver os trilhos da rodovia, da ferrovia que passava ali perto da sua residência. Porque as pessoas que trabalhavam nas agências de ferrovia, normalmente elas moravam perto de trilhos de trem. E ela ia com as irmãs, e na sua, segundo o Arnaldo, imaginação de criança, ela via aqueles trilhos imensos, indo até a sua visão não mais poder enxergá-los, e vinha um pensamento à sua cabeça, em que esse pensamento dizia: um dia, à semelhança desses trilhos, você vai encontrar uma pessoa que vai caminhar com você e que já faz isso há anos e séculos. Aí Meimei conta que ela falava: isso aqui é uma ilusão da minha cabeça. Eu estou enxergando esse sol maravilhoso que está se pondo, e isso confunde as minhas ideias. Mas essa frase foi repetida algumas vezes enquanto ela olhava aqueles 2 trilhos da estrada de ferro indo até onde ela não podia mais visualizar. E assim ela estudou o ensino primário
em Itaúna. Depois, a mãe, já viúva, mudou-se para Belo Horizonte, onde Irma de Castro, que era o seu nome de batismo, né, foi estudar a escola normal. Naquela época, fazia-se escola normal, ou seja, estudava-se 3 anos e obtinha o diploma de professor primário. Irma estudou os 2 primeiros anos da escola normal. Depois, ela teve que parar por problemas de saúde e ela interrompeu o curso. A família voltou para Itaúna, mas Irma permaneceu junto com uma irmã em Belo Horizonte. Apesar dela não ter completado o seu curso normal, ela procurava um, uma função para dar aulas para as crianças. E foi nesse meio de tempo, quando ela era uma jovem adolescente, com 17 anos, ela conheceu Arnaldo Rocha, que também morava em Belo Horizonte, estudava e trabalhava. E a amizade entre os dois foi uma coisa muito assim tranquila. Eles se viram e logo eles se identificaram. E os dois tinham imenso prazer de um conversar com o outro. Então, uma vez por semana, aos finais de semana, eles se encontravam para conversar. E eles tinham um assunto que brotava entre os dois de uma forma assim tão espontânea e singela, e aquela amizade foi se aprofundando, foi se estendendo, até que um dia eles perceberam que aquela amizade havia se transformado em um namoro. E eles começaram a namorar. E foi passando o tempo, e o Arnaldo lembra que quando ela ia encontrá-lo, ela parecia uma espanhola, com um chale e os cabelos pretos, né, à altura dos ombros, e ele descreve a Irma como uma linda morena de 1,70 m de altura, cabelos bem pretos, olhos negros, uma pele muito clara e uma expressão de extrema beleza, de extrema alegria, de extrema paz que ela irradiava. E aí eles ficaram noivos, e quando eles ficaram noivos, Irma voltou para Ibiúna, e eles começaram a se corresponder. E Arnaldo diz que foram umas 300 cartas entre o período de noivado e o período de casamento, fora as visitas que ele ia todo fim de semana fazer a ela em Itaúna. Então vocês vejam como eles tinham assunto a conversar. E aí ele lembra que quando eles ficaram noivos, a Irma era católica, mas não era aquela católica fervorosa, mas ela respeitava muito o período da Semana Santa. E ele conta que até numa dessas essas demonstrações, esses teatros, essas encenações que ocorrem nessa semana pela Igreja Católica, ela se vestiu de João Batista. E ele falou que tinha até uma foto dela com os trajes como ela estava de João Batista. Mas fora esse período, ela era uma católica como todos que falam que são, mas não são tão dedicados aos ritos da igreja. Mas no dia do noivado, ela pediu para que eles fossem a uma igreja lá em Belo Horizonte, e a igreja tinha o corredor central e nas laterais haviam imagens. E ela parou na imagem em que Jesus estava ao colo ali de Maria, né? E ela ajoelhou ali e fez um Pai Nosso. Arnaldo era ateu e materialista. Não acreditava na vida após a morte, não acreditava
na existência de espírito, que a vida era uma só, e ele não tinha religião, não ia à igreja, mas pelo amor profundo que ele tinha à irmã, ele foi com ela até essa imagem do Cristo. E quando ela ajoelhou, ela fez uma prece, pedindo a Jesus que intercedesse por ele, Arnaldo, para que ele deixasse de ser um homem fanático e rude e cruel, e que ele pudesse, ainda nessa sua existência, conhecer e encontrar Jesus. Arnaldo falou, mas que coisa estranha, só da cabeça da irmã para sair uma coisa dessa, fazer uma prece dessa endereçada a um Jesus. Mas ele não falou mais nada e deixou passar. Em 1942, eles se casaram. Quer dizer, eles se conheceram com 17 anos, com 20 anos, os dois se casaram. E ele fala que foi uma cerimônia assim, muito simples na igreja, porque ela quis casar na igreja. O vestido foi ela mesma que costurou, apesar de nunca ter aprendido costura, mas ela resolveu costurar o seu próprio vestido de noiva, que era um vestido branco, muito delicado, e ela colocou um chapeuzinho na cabeça com algumas flores, e eles se casaram. Na saída da igreja, ele conta um fato que ele presenciou, né, e que muita gente não percebeu. Ela estava descendo as escadarias da igreja com o seu buquê, quando um mendigo pediu uma esmola, uma ajuda. E como ela não tinha nada, ela só tinha o seu buquê de noiva, ela entregou o buquê a esse mendigo e deu um beijo na sua testa. Arnaldo diz que ele se emocionou muito com essa cena, mas foi uma cena muito rápida e que os convidados nem perceberam isso. Mas para ele foi uma cena extremamente marcante. Ela tinha mediunidade, de clarividência, ela revivia cenas do passado, mas ela não sabia que era mediunidade, muito menos ele. Então, nos anos de casamento em que ele retrata, assim, na sua entrevista, um amor tão grande, um amor tão belo, um infinito carinho, uma admiração profunda entre os dois, que ele, assim, falou que até hoje, quando ele deu essa entrevista, ele se emocionava ao lembrar esses primeiros momentos da vida a dois. Ele trabalhava e ela ficava em casa. E eles resolveram comprar uma pequena casa. E, assim, eles começaram a montar aquele novo lar. E Arnaldo era uma pessoa assim muito de gênio forte. Ele brigava, ele era, como se diz hoje, um estupim curto, né? Qualquer coisa o fazia tirar do sério e reclamar. Ele lutava jiu-jitsu, era uma pessoa que não tinha uma estatura muito alta, era mais baixo que Meimei, mas ele era extremamente forte. Só que com ela, ele não conseguia dar extravasamento a esse seu gênio mais violento, porque ela, com a sua voz, com o seu carinho, com a sua ternura, fazia com que ele se acalmasse, que ele encontrasse nela aquela ternura que o seu espírito trazia de vivências passadas, de dono de exércitos, general de exércitos, sempre lutando, sempre combatendo, sempre guerreando. Então ele tinha aquele espírito de liderança pela força, pelo desafio de enfrentar o inimigo. Isso em muitas e muitas reencarnações. Porque ele e Meimei estão juntos há vários séculos. E muitas vezes como marido e mulher. Então, uma relação
que não foi aquela relação de encontro de espíritos que não se conhecessem. Foi encontro de espíritos que estavam caminhando há muitos séculos juntos. E aí ele fala que a Meimei o recebia na porta com muito carinho e que eles liam livros juntos. Uma parte ele lia, outra parte ela lia, mas quando ela lia, ela colocava tal emoção nas leituras que parecia que aquele livro criava uma alma. E eles gostavam muito de ler um autor chinês. E eles liam todas as obras desse autor. E foi no livro Um Momento em Pequim, e o autor era Li Yutang, que eles encontraram a personagem Meimei. E a partir dali, ela começou a chamá-lo de meu Meimei. E ele começou a chamá-la de minha Meimei. Até então, esse nome Meimei não existia entre os dois. Eles se tratavam por apelidos carinhosos. Ele chamava ela de minha Pilarzinha, ela chamava ele de meu senhorzinho, ela chamava ele de meu duque quando ele ficava bravo, sem saber das histórias. Então, eles tinham apelidos carinhosos entre eles. E Meimei foi esse que foi agregado a esse leque de termos carinhosos pelos quais eles se tratavam, e ela usou depois na psicografia, através de Chico Xavier. Ela usou o pseudônimo de Meimei. E ele conta que, após 2 anos, logo depois de casados, Irma apresentou um problema na amígdala. Ela tinha já uma saúde mais frágil. E, ao operar, o médico deixou um pequeno resíduo dessa sua amígdala. E pouco tempo depois, isso começou a dar uma infecção, e essa infecção começou a piorar. Ela tornou-se depois, futuramente, uma nefrite, depois uma doença mais séria dos rins, e foi uma doença que foi atingindo o seu corpo. O seu cérebro começou a ter uma pressão intracraniana muito forte. Com o tempo, a Meimei não podia mais, a Irma não podia mais ficar à luz, porque ela teve um problema nas pupilas dos olhos, então ela permanecia 24 horas num quarto escuro, porque ela não podia ter contato com a luz, porque aquilo irritava os seus olhos por um problema que ela adquiriu de visão. E assim ela foi piorando, até que ela chegou um momento em que ela já começou a ter problemas pulmonares. Os dois, como ele diz, dormiam em camas separadas por recomendação médica, e ele toda noite, quando chegava ou na hora do almoço, ia lá, e ele falou que ele que cuidava dela. Então foram, assim, anos de muito sofrimento, mas ele narra que os 3 meses antes da sua morte foram os mais dolorosos, porque ela começou a expelir sangue pela boca, até que uma noite ela passou extremamente mal, e entre aquele período de lucidez e de desgaste, ela disse que a sua vozinha Mariana, que já vinha visitando-a várias vezes, que naquela madrugada ela a levaria para um lugar muito lindo, onde ela iria cuidar de muitas crianças, onde ela ia ser feliz e onde reinava um clima de muita paz e tranquilidade. Arnaldo achou que ela estava delirando, porque ele não acreditava nada disso. Mas quando aproximou-se 2 horas da manhã, ele acordou com ela, expelindo muito sangue pela boca, e ela só pôde dizer a ele:
Meu Meimei, a minha vozinha está aqui para me levar. Eu estou indo com ela. E aí ela desfaleceu em seus braços. Ele diz que foi uma das maiores dores que um homem pode sentir no momento em que ela partiu. E ele cuidou dos trâmites, mas ele nunca quis saber o local exato onde ela havia sido enterrada. Era o cemitério em Belo Horizonte, mas ele não quis saber e nunca foi visitar o seu túmulo. E ele falou que o dinheiro que ele ia gastar para fazer um mausoléu, no qual ele não acreditava, porque para ele não havia vida depois da morte, quando o corpo morresse, a pessoa também tinha desaparecido, ele falou que deu para os pobres. Agora, ele conta assim, que ele era uma pessoa de 76 quilos, ele era uma estatura baixa. Depois da morte dela, que ele falava morte, nós estamos aqui retratando um momento no qual ele viveu. Ele passou a 52 quilos. Tal o sofrimento, tal o desespero, tal a sensação de vazio que ele sentia dentro dele, como se tivesse perdido toda a importância de viver naquele momento. E assim ele foi passando os dias. A sua família era espírita, mas ele não. E um dia ela desencarnou em 1º de outubro. No dia 22 de outubro, teve uma tempestade muito forte em Belo Horizonte e ele foi se abrigar na casa do seu irmão Geraldo. E lá chegando, eles estavam se preparando para uma reunião mediúnica. E ele estava muito contrariado, porque ele não gostava dessas coisas. Mas ele não tinha como sair da casa do irmão, porque a chuva era muito forte. E ele resolveu ficar ali. E aí, uma médium, logo que iniciou a reunião, ela começou a descrever detalhes da irmã, ou Meimei. Ali ela já passou a chamá-la de Meimei, contando como ela era, qual a roupa que ela havia sido enterrada, como aconteceu os últimos momentos, detalhes da vida dos dois, da casa em que eles haviam comprado, da decoração da casa, do que ela gostava, e falando inclusive ela tinha tanta vontade de ser mãe que ela tinha um filho imaginário. Isso o Arnaldo fala. E que quando ele saía para trabalhar, ela falava: o meu príncipezinho vai dar um beijo de despedida no seu papai. E quando ele chegava, muitas vezes ela estava sentada num banco, ele sentava e ela falava assim: nossa, você sentou em cima do nosso príncipezinho. Então, isso a médium falou e ele foi ficando assim assustado com tantos detalhes. E aí o irmão falou: ó, se o espírito quiser se comunicar, esteja à vontade. E aí ela falou uma frase: não, meu querido amigo, realmente nada posso dizer. O meu sozinho não vai entender. Aí Arnaldo levou um choque, porque Irma não falava realmente, ela falava realmente. E sozinho, era o apelido que ela chamava ele, meu sozinho. E ele ficou profundamente impressionado com aquilo. Mas ele falou: não quero saber, isso aí é invenção. Mas um dia ele estava caminhando pelas ruas de Belo Horizonte, naquele famoso encontro com Chico Xavier, onde ele, assim, na sua ida, desesperado ainda, ele tropeçou, né, esbarrou com esse senhor, caiu a pasta desse senhor no chão, e quando ele foi pegar os documentos que ele levantou, ele identificou que era o Chico Xavier,
porque havia saído uma reportagem sobre o Chico na revista O Cruzeiro, e ele havia lido e guardado a fisionomia. E que aí o Chico pegou a mão dele e falou assim: a nossa Meimei está aqui. E falou para ele: me dê a foto que você tem dela na sua carteira, guardada aí no seu bolso. E ele falou que automaticamente abriu a carteira, pegou a foto e deu para o Chico. E aí o Chico olhou, falou, ele disse: a nossa Meimei quer muito lhe falar. Vamos programar uma reunião para que possa você falar com ela, porque ela quer dar alguns recados para você. Então, veja, o espírito de Meimei, mais de um mês e pouco, ela já tinha lucidez para saber que tinha desencarnado e podendo se comunicar através do Chico Xavier. E aí foram para a casa do irmão do Arnaldo, Geraldo, fizeram uma reunião e o Chico recebeu, onde ela falava: meu Meimei, aqui tudo é lindo, sou tratada como se fosse uma princesa. Todos são muito fraternos, joviais e gentis. Agora aceite um conselho, leia, estude, trabalhe e sirva sempre. É isso que eu te peço. Então, esse lema, leia, estude, trabalhe e sirva sempre, a partir deste momento foi a bússola pela qual Arnaldo seguiu o resto da sua existência física. Aí ele começou a ler o livro dos Espíritos que a sua mãe havia lhe dado, e também o livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, de Leon Denis. E começou a ler também o livro Nosso Lar, de André Luiz. Aí ele foi se inteirando das coisas da doutrina espírita. Numa outra reunião em que Chico também recebeu o espírito de Meimei, ela fala para ele: olha, meu querido Meimei sozinho, se Deus permitir, quem sabe, um dia poderei ter uma casucha. Era assim que eles chamavam a casinha deles, o lar, casucha, em algum lugar parecido com o nosso lar, o lar que eles tinham, para aguardar você e aqueles que o Senhor trouxer para a nossa companhia. E assim Arnaldo começou a trabalhar na doutrina espírita, e no dia 31 de julho de 1952, ele fundou o Grupo Espírita, o Grupo Meimei, cuja direção do centro era dele. Ele dirigia os trabalhos. E uma vez que nós fomos a Pedro Leopoldo, o César foi falar no centro em que o Chico trabalhava, né? E eu fui convidada, numa palestra simultânea, a falar no Grupo Meimei. Até então, eu nunca tinha visto Arnaldo Rocha, mas ele era uma pessoa muito intransigente com os conceitos doutrinários, com a pureza doutrinária e com os ensinamentos de Kardec. E eu me lembro que eu fui fazer uma palestra sobre educação. E lá chegando, eu encontrei aquele senhor baixinho, já de cabelos grisalhos. Estou passando do tempo? E ele sentou-se à mesa, ao meu lado. E eu comecei a fazer a minha palestra. Não sabia quem, assim, sabia que ele era o Arnaldo, que ele presidia, ele foi presidente do centro e que ele foi convidado naquele momento para assistir a palestra. E após eu terminar, ele veio me cumprimentar, dizendo que gostou muito do que eu tinha falado. Foi aí que eu soube que quando ele não gostava do que o orador ou o expositor falasse, ele na hora falava: você falou isso, que não está de acordo com a doutrina espírita, e ele
abria claramente o jogo e falava: "Não gostei disso que você falou". Aí eu falei: "Ainda bem que eu não sabia dessa característica dele, porque eu ia ficar extremamente nervosa, né, o que será que ele vai pensar de mim?". Mas ele veio e me abraçou. E a partir daquele dia, a gente ficou muito amigo. Ficamos hospedados na casa dele, ele ficou hospedado em nosso apartamento, e foi uma amizade, assim, que eu senti que era de outras e outras épocas, né, porque foi um carinho extremamente especial que surgiu a partir dali. E aí, nós começamos a conviver com ele. Ouvimos histórias da Meimei, ouvimos gravações de entrevista que ele dava. Uma vez nós estávamos no apartamento dele e da filha, e ele deu uma entrevista para um canal de TV, onde ele contava, e com isso a gente foi conhecendo mais essa história de Meimei. E através do, de Francisco Cândido Xavier, Meimei escreveu vários livros. Quando encarnada, ela não escreveu livro nenhum, mas em espírito, ela escreveu o livro Pai Nosso, o livro Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa, Deus, a Guarda e o livro Mãe. Então, é toda uma literatura voltada ao amor materno, à criança, a, ao conhecimento de Jesus pela criança. E nós sabemos que no livro Entre a Terra e o Céu, e isso Arnaldo conta que quando Chico psicografou esse livro, ele deu o primeiro exemplar que ele recebeu a Arnaldo, porque tem um capítulo, no capítulo 10, O Lar da Bênção, André Luiz descreve um lar de crianças onde o espírito Blandina cuidava de crianças que haviam desencarnado em tenra idade. E o romance Entre a Terra e o Céu é a história de um menino que morreu afogado e que foi parar nesse pequeno castelo, né, que eles chamam no plano espiritual, e Blandina cuidava dele pessoalmente. E Blandina é o espírito Meimei. Então, ela se dedica no plano espiritual, não sei se até hoje, né, mas as atividades no cuidado com as crianças. E no final deste capítulo, onde a gente identifica que esse espírito é Meimei, quando Hilário, André Luiz e Clarencio vão visitar esse lar da bênção, porque André Luiz está relatando a história desse menino, de uma família, e Hilário começou a perguntar sobre por que ela gostava tanto de crianças. Aí ela respondeu: fui casada em minha última existência e somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Então, veja, 3 anos depois que ela havia desencarnado, saiu o livro Entre a Terra e o Céu. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente, sinto grande afeição pelas crianças. Contudo, tenho igualmente dívidas morais para com elas. Nós não sabemos exatamente qual foi esse passado de Meimei. Nós só temos relatos do próprio Arnaldo de várias reencarnações. Em uma delas, no século XVI, ele era o Duque de Alba, e ela Maria Henriquete, uma coisa assim. E nessa vida, ela cometeu alguns desatinos em relação às crianças. A gente não sabe o quê. E nessa existência,
Depois de ler toda a história da Meimei e do Arnaldo, eu cheguei à conclusão, eu não vi isso escrito, mas que ela veio apenas para conduzir aquele espírito, que era um espírito rígido, que era um espírito guerreiro, que era um espírito lutador, que não acreditava em Deus e que acreditava do domínio do homem pelo homem através das guerras. Ela veio para abrandar este coração e fazê-lo chegar até os ensinamentos da doutrina espírita. Por isso que ela viveu apenas 24 anos, 4 dos quais casada. E desses 4 casadas, 2 já doente e ficando debilitada cada vez mais. Então, esse amor incontido que ele tinha por ela, só um amor dessa natureza e uma dor da perda do ente amado, como ele sentiu, é que fez abrandar o seu coração e ter, naquela condição, encontrado Francisco Cândido Xavier, que orientou e que trouxe toda essa maravilhosa história da Meimei junto com Arnaldo Rocha. Então, isso em rápidas pinceladas, que eu, em pouco tempo, consigo passar, era isso que nós queríamos deixar sobre a nossa querida e amada Meimei. Até hoje, nas reuniões mediúnicas que eu frequento, de vez em quando vêm mães espirituais que cuidam de crianças desencarnadas na infância, dizendo que Meimei pediu para que ela viesse à reunião, dar o seu testemunho. Então a gente vê que Meimei está sempre presente, está sempre amparando, está sempre se mostrando no amor que ela deixou e no amor que ela traduziu em todas as suas obras, em todas as poesias que nós temos e mensagem que temos nos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier. Ô, Célia, que maravilha, que maneira de contar uma história assim tão doce, né? A gente admira sempre Meimei, lá na nossa casa tem o grupo Meimei, e a gente teve o prazer de conviver também com o Arnaldo aqui, É, né? Oportunidade que vocês nos deram. Eu tenho até uma foto com ele, tirada com ele ali, nós gravamos programas junto com ele. sim, O jeitão dele, toda hora fugindo para fumar um cigarrinho. sim. E, Fumou até o último dia, morreu por problemas pulmonares, com certeza. desencarnou com problemas pulmonares. Pois é, ele fala que lá no livro Ave Cristo, né, ele foi também um espírito lá rebelde, né? Rebelde, É, lutador, guerreiro. justamente. Então, foi muito bom a gente estar aqui nesse momento recordando o Arnaldo, a Meimei, viveram tão pouco tempo juntos, né? Mas o encontro dele com o Chico Xavier também é muito bonito. E ele seguiu o Chico Xavier, dirigiu aquela reunião mediúnica lá por muitos e muitos anos, Mais de 50 anos. e gravou, Engra publicou livros. engraçado, Zé Luiz, que eu participei de uma das reuniões, já em Belo Horizonte, onde ele dirigia uma reunião de desobsessão a espíritos. E ele era uma pessoa muito franca, muito séria, até muito assim, muitas vezes grosseira ao falar, quando alguém contrariava princípios doutrinários, mas quando ele ia conversar com os espíritos, ele tinha uma ternura tão grande na voz, ele conversava com aqueles espíritos com tanto amor, que não parecia o Arnaldo que a gente convivia e conversava. Ele se transformava quando ele dialogava com os espíritos que eram trazidos. É. Só lembrando aqui que o público às vezes não está sabendo o que nós estamos falando, né? Ele dirigia as reuniões do Chico Xavier. Sim, Não era pouca coisa, não, não. né? Era ele que dirigia as reuniões do Chico Xavier, recebia os irmãozinhos lá, né? E ele, Ele que gravou muitas reuniões e depois transcreveu no livro, né? exatamente. É. Então, Célia, foi muito bom. A gente gostou muito aqui dessa história da Meimei, contada por você, né, com todo um sabor especial.
E também matando a saudade de estar aqui ouvindo a sua voz, né. Ah, eu também. Pois é, a sua emoção foi a minha também. Aquela hora a gente ficou emocionado, porque a gente tem muitos momentos que a gente passou juntos e, Tem. assim, memoráveis, né, memoráveis. Foi. Viajamos muito, né, conhecemos o Brasil todo e fizemos seminários, encontrávamos amigos em todos os lugares, né. A participação do CFN ali, nossa, era coisa assim, que a gente lembra muito, com muita A saudade. gente não via, o trabalho era imenso, mas passava tudo tão, o É, grupo de amigos era tão, assim, presente que, passamos por desafios, mas com a presença de todos vocês é uma recordação, assim, dessas amizades que fica para sempre, apesar da distância. é. Como a gente não é de ferro, né, de vamos sair para comer uma pizza, né. Ah, sim! Aí nós íamos falar mal dos outros, como a gente diz, né, Pois é, então aquela muito obrigado. conversa para se descontrair, para falar das nossas vidas, É, pois é. realmente cultivar a Então, amizade. muito obrigado, então, pela sua participação na Eu é que Semana de agradeço, Zé Kardec, foi uma Luiz. honra tê-la conosco. Leva um abraço para o César, para o Flávio, né, para o Será Daniel que está dado. aqui em Brasília, para toda a família. E E a você gente dá está um aqui, abraço na Rita por mim. pode deixar, ela está lá no centro, fazendo trabalho lá no centro, não Pois para. é, não esqueço dela. Pois é. Então tá, então muito obrigado, agradecemos mais uma vez a nossa companheira Célia Carvalho, que é Célia Rei, né, que está aqui conosco, e veio nos dar essa honra de falar desse espírito tão, essa parece ficar muito mais própria para a Semana da Mulher, né, mas infelizmente teve uns contratempos aí, não deu certo. Então, Célia, muito obrigado. Vamos então encerrar nosso trabalho de hoje, agradecendo a todos que nos ouvem, que nos assiste. Lembrando que a nossa casa sempre precisa de doações. Quem puder doar roupas em bom estado, sapatos, né, todas essas coisas que a gente usa, até coisas mesmo de cozinha, assim, porque a nossa casa ela precisa de dessas doações também de alimentos não perecíveis, tanto para a gente passar para os nossos assistidos, como também fazer um bazar de vez em quando, porque a nossa casa gasta luz, gasta energia elétrica, tem copinho para comprar, tem uma série de coisas, né? Sério, nada é de graça, né? É, Tudo tem custo. Quem puder nos ajudar, nós agradecemos imensamente. Então vamos encerrar eu fazendo só queria agora. mandar, o Zé Luiz, um abraço para a Gabriele. A Gabi está aqui do nosso lado aqui, a Oi, Gabi. é a Gabi que está aqui, propiciando esse momento desse nosso encontro. É, nossa, nós já participamos de muitos encontros bacanas, né, Gabi? Juntos com muitos amigos, tivemos com o Saulo César semana passada, né? Já tivemos com o César PR, já tivemos com muitas pessoas, Simão Pedro, já tivemos já com Severino Celestino. Então, graças a Deus, a internet está favorecendo para É nós. verdade. Então, vamos fazer então um Pai Nosso. Eu até pediria a Célia se ela pode fazer mais um Pai Nosso para encerrar as atividades de hoje. Faço. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal. E que assim seja, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E com essa prece, nós encerramos então a 27ª semana de Kardec e vamos começar já a preparar a 28ª, se Deus quiser. Contamos com você também na próxima semana de Kardec, Célia. Um abração, fique com Um Deus. abraço, um beijo a todos vocês e o meu abraço. Um abraço, um abração para nós, todos nós.